Arro! Olá, boa noite a todos. Boa noite. Você está me ouvindo bem, Salu? Estou ouvindo muito bem. A gente pode testar os equipamentos? A luz está boa? Tá tudo bem? Tá tudo ok. A Espera um minha tá. momentinho que eu vou dar mais uma luz aqui. Tá ótimo, a gente está com uma... Arro! Bem-vindos todos. A gente fez de uma forma diferente aqui a conexão. Começamos com o Chau Papai, apresentando o tema de hoje. Bem-vindo ao Sisterhood 13 Luas. Arro, uma honra ter tua presença. Eu sou muito suspeita para falar. Então, pela Maia Rei, querida, por estar aqui agora, trazendo esse tema, conectando ao tambor, a ressonância desse grande coração. Então, a gente vai começar essa live de uma forma diferente, que é ouvindo o teu canto, e depois você trazendo também a conexão dentro do sincronário das 13 luas do dia, esse dia de hoje que a gente está vibrando. Então, aguardo aqui, começando então a aquecer esses corações já com esse canto. Meu nome é Awaranya Racing, e é uma honra muito grande ter tua presença. Arro! Alô, pela Maia Rei. Eu agradeço a todos aqui, fisicamente, energeticamente, espiritualmente também. E eu vou começar com um canto aqui do guerreiro em conexão com o espírito. Yane, 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 oh, hey, 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 yane, 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 oh, hey, 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 yane, 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 oh, yane, 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 oh, yane, 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 oh, hey, 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 oh, hey, 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 yane, 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 oh, hey, hey, yane, 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 oh, hey, hey, yane, 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 oh, yane, 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 oh, yane, 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 oh, hey, hey, oh, hey, hey, yane, 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 oh, hey, hey, yane, 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 oh, hey, hey, Arro, pela Maia Rei, imensamente por esse canto do Guerreiro da Luz, que já chega movendo essa energia desse grande coração. Então, apresentando você aqui para todo mundo, que todo mundo possa te conhecer, Xalu Capai é tamboreiro, é parteiro de tambores, eu sempre chamo ele de parteiro de tambores. Fala um pouco para a gente, Xalu, dos teus primeiros passos, dentro dessa medicina, explicando para todo mundo o que significa essa tal medicina de confeccionar um tambor, o que significa esse tambor e o que significa a ressonância, a vibração dessa energia. Porque mesmo aqui a gente sente essa vibração do tambor e sente energeticamente quais são os benefícios que esse grande tambor representam para cada um de nós. gratidão. Bom, os povos ameríndios, né, se a gente for datar aí a conexão do tambor, tem mais de 70 mil anos, né, essa conexão com esses povos ancestrais que, de maneira orgânica, eles sentiam de pegar a caça, aquela pele abatida em agradecimento, né, pela honra da carne, do alimento daquele animal, trazendo o espírito dele para se tornar como um aliado e colocar ele
numa casca de árvore que se doou, ou que um animal comeu, um cupim, ou um raio, e ficou um pedaço dele ali em formato de um tronco oco, e aí onde que ele conseguiu de forma bem orgânica fazer um tambor, né? E, e isso representa muita coisa, de uma maneira, não só para os povos ancestrais, ameríndios, mas se a gente for pegar toda a nossa civilização humana, desde um estádio de futebol, onde tem as torcidas organizadas, com aquela multidão levando o tambor, onde você tem as guerras que houveram para movimentar a energia, tudo girou em torno de tambor para se conectar de maneira energética e espiritual, tanto para maneira equilibrada ou desequilibrada, né? São os humanos que se utilizam dessa energia, ponto. Né? E a gente sabe que essas vibrações do tambor, ela afeta o nosso cérebro, ela afeta o nosso corpo como uma forma integral conectada ao som dessa vibração do universo, né? Alguns relatos médicos a gente já sabe, se vocês pesquisarem aí, tem aí ferramentas incríveis disponíveis, atuam em ondas teta, beta, alfa, então é uma conexão incrível que a gente se dá por conta desse instrumento específico. E a forma com que é feito esse tambor é muito importante, né? Honrando. Eu, por exemplo, eu faço alguns tambores, né, por encomenda, eu faço os da minha família, dos meus filhos. Então é sempre eu ancoro uma vela no altar, por exemplo. Aí eu aprofundo mais, né? Eu tenho uma medicina que é um oráculo, eu tenho um oráculo de uns povos maias, né, que eu ganhei de presente, e eu senti esse chamado, essa conexão, e aí foi bem orgânico também de associar aquela energia daquele momento àquela pessoa, e eu tiro uma carta como uma mensagem, né, de energia daquela pessoa e vou canalizando na amarração, fazendo todo o fundamento ali de fazer cada furo, costurando, intentando ali, respirando, às vezes entregando energia para o fogo, entregando, passando uma sálvia, porque é um processo até de respirar ali, às vezes acontece coisas, às vezes quebra, estoura um couro, vai ter que substituir, às vezes flui, enfim, acontece de tudo, nunca é a mesma coisa, isso a gente pode ter certeza. Quem já participou de alguma oficina de tambor, ou quem é oficineiro, sabe do que eu estou dizendo aqui, que é bem delicado, é bem raro a gente se doar para esse feitio, para nascer esse instrumento, na doação já desses povos, o povo vegetal, o povo animal, né, o povo humano também, de estar consciente ali se doando para aquelas peles, para aquele povo vegetal, para que a gente ativa esse tambor de maneira consciente e orgânica. Né? É muito interessante, porque na realidade a gente sai da instância de ser mais um instrumento, né? Porque isso que eu falo com muitas pessoas também, né? Como eu trabalho com a medicina dos cantos sagrados e com muitos tambores, através do som do tambor de uma pessoa, realmente você consegue entender todo o processo do que está acontecendo com aquele coração. Então, o tambor, né, nesse sentido, ele é a representação verdadeiramente desse humano que toca, é esse coração desdobrado para o lado de fora, esse coração em conexão com a Mãe Terra, esse coração em conexão com o grande mistério, e a partir do momento quando a gente consegue conectar e tocar esse coração verdadeiramente, a gente consegue liberação de muitos processos de cura, né, Chalu? Você está falando aqui no sentido emocional, mental, físico e espiritual. E mesmo, né, a partir do momento que você está lá confeccionando esses tambores, quando arrebenta um tambor, quando o tambor capta uma energia, que talvez eu acho que isso que é muito importante falar, que o tambor, ele se doa, não é mesmo?
Sim, com certeza. Eu fiz um tambor numa encomenda já tem alguns anos, uns 2 anos, lá para uma doula, uma parteira, lá da Chapada Diamantina, por exemplo. E esse fato eu exponho aqui sem colocar nome, mas foi bem forte, foi bem conectado, até por minha história mesmo, de receber as nossas crianças de fato com o som do tambor para facilitar essa vibração. E resumindo, essa moça, ela estava tendo muita dificuldade no parto, estava excedendo o limite lá e ela não sabia mais o que fazer, né? E ela pegou, ela sentiu, ela tinha um tambor lá perto, ela sentiu essa conexão, assim, na hora, um chamado, ela pegou e começou a tocar ali no ambiente próximo do canal ali, do expulsivo, né, para vir essa criança, receber essa criança. E a mãe ali começou a entrar num processo de relaxamento, de fluir e pariu depois de minutos, assim, de 2 a 5 minutos, assim, nasceu a criança e tal. E foi uma energia incrível, que ela se conectou, ela sentiu, intuiu isso, né? E aí depois de um tempo ela me chamou porque ela acabou deixando esse tambor. Olha que coisa. Lá porque ela estava chovendo e teve o parto, tudo, e na hora de ir embora, eu vou deixar meu tambor aí na sua casa. Tá, e ela deixou lá. Aí no dia seguinte ela foi lá pegar, aí a mãe falou, olha, eu tenho uma outra criança que ela foi lá brincando e tal, empurrou o tambor e o tambor caiu em cima da vela do altar e furou, queimou o corpo lá. Então, assim, foi uma criança, uma energia que capta, né? Então, fazendo essa leitura, o que o tambor, ele se doou ali para aquele processo de nascimento daquele bebê, daquela criança, e a outra criança, irmão ou irmã daquela criança que nasceu, teve uma movimentação que, de maneira natural, ela fez com que o tambor se doasse. Ela me ligou, contando disso tudo, eu disse, olha, entrega essa pele, entrega, eu posso pegar o aro, refazer o tambor numa cerimônia, mas quando isso acontece, ele se doou, o tambor ele tem essa função também de se doar, estoura, quebra, entrega de maneira consciente, não fica bravo, agradece esse movimento, sabe? Esse ano aqui, inclusive, a gente está entrando no ano do sincronário das 13 luas, justamente para agradecer todos os processos. Eu acho importante fazer essa analogia, sabe? O ano da tormenta lunar está ligado ao espelho magnético. Então, essa conexão de ordem, de se olhar, desse reflexo, agradece tudo aquilo que vai acontecer com você, porque tem um propósito maior. Então, aconteceu isso com o seu tambor, o Matira, ele se doou, agradece, seja honrado que foi com ele, a gente pode refazer, você pode entregar ele para o fogo, também de maneira consciente. Isso é muito bom, os espíritos, eles estão sempre sendo honrados e gratos por isso, né? Então, é uma honra o fogo receber esse presente, não só como uma coisa que você quer dar para o fogo porque ele quer queimar, mas sim um tabaco que você ia apitar no cachimbo, você entrega esse tabaquinho para o fogo, é para você, fogo. Esse tambor aqui sagrado, eu vou entregar ele para você, eu podia arrumar ele, mas eu vou entregar ele para você, de forma consciente, de forma plena, de forma que aquilo seja grandioso, um gesto de gratidão àquele ser fogo para consumir algo tão importante, para você dar algo tão importante, não algo que não importa, né? Cada vez mais a gente está tendo consciência disso, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Nada é à toa, nenhum acontecimento é à toa no universo. Então por que com a gente é diferente? Então parte desse ponto, sabe? Eu acho que é importante a gente colocar dessa forma. Yahoo. É muito interessante porque, na realidade, né, a gente tem esses dados científicos que trazem, né, alguns dados muito importantes que estão relacionados totalmente ao tambor. Um primeiro que eu acho que é extremamente biológico e também poético é a questão de que as primeiras células que se formam no ventre de uma mãe, as primeiras
primeiras células de corpo que se formam no ventre de uma mãe são as células cardíacas. Então, não é perfeitamente natural, normal a gente dizer que nós somos um grande resultado de um grande coração. O coração pulsando, ele começou a pulsar e formar essas células todas, trazendo a totalidade do nosso ser, né? Então, esse bebê que está lá dentro daquele líquido amniótico, imerso, envolto nessas emoções, ele recebe essa emissão também do coração da mãe. Então, é muito interessante, né? Quando a gente... E o tambor, ele é a materialização desses corações batendo e nos recordando do caminho de volta para casa. Quem nós somos, né? As nossas células reconhecem essas batidas. Já tem dados comprovados cientificamente que a partir de 5 a 15 minutos de emissão do tambor, daí nem importa se você sabe ou não cantar, é um instrumento tambor, né? A gente está falando aqui. É o canto do tambor. Talvez a gente poderia dizer isso, né? O canto do tambor, porque o tambor fala, o tambor canta. Então, o tambor cantando, sozinho ele, som dele, mas com ressonância, daí isso que eu queria que você trouxesse. A questão de quando um tambor ressoa e quando ele não ressoa. Mas só para concluir o pensamento, essa ressonância, essa emissão de 5, 10, 15 minutos, que é um time já legal, direto dessa emissão, o corpo reconhece, o nosso cérebro, né? Inclusive tem um efeito que acontece que é das ondas binaurais, né? Que começa então a unir os dois hemisférios, direita e esquerda. E a gente começa a desenvolvimento de novas células. Não só células né, dos nossos neurônios, mas células de neurônios que existem dentro do coração. Porque também acabou de ser provado cientificamente como se a gente tivesse um mini coração, um mini cérebro dentro do nosso coração. Que são essas ondas eletromagnéticas que são exatamente iguais ao campo da Terra, né, do Sol e do cosmos. É a mesma irradiação que sai do nosso coração que sentimos a 3 metros. E olha que dado mais interessante também, que é a gente escuta o som da emissão do tambor, que também chega em nós, desbloqueando todas essas memórias também que temos, né? Memórias de doenças, memórias celulares, realmente. Não só doenças físicas, mas também doenças emocionais, mentais e espirituais. Mas para tudo isso acontecer, eu sempre falo nos meus workshops, né? É preciso que esse tambor não seja poc-poc. Explica aí, Xalô, a diferença do tal tambor poc-poc, que às vezes a pessoa fala assim, ah, não, meu tambor, eu tenho meu tambor há tantos anos e ele precisa de fogo para cantar. Isso é essa história, né? E o tambor, quando ele vibra, é independente da questão de ter ou não ter o fogo. Explica pra gente um pouco dessa questão da ressonância do som. Legal, isso é uma ótima pergunta, porque eu, além de fazer os tambores por encomenda e algumas vivências, eu levo alguns tambores também que eu já preparei, e lá as pessoas sentem essa conexão e acabam comprando. E eu também refaço muito tambor. Tem uma pessoa, meu tambor quebrou e tal, aí tem essa história de remontar, né? Aí eu entro muito na energia daquela pessoa, eu faço minha cerimônia aqui para poder entrar. Mas é uma situação que depende de muitos fatores. Por exemplo, né, eu estou aqui com um tambor que ele tem uma amarração aqui, né? Esse tambor aqui eu fiz já há algum tempo, então ele tem um acabamento de couro, que eu cortei em tira de couro com a mesma amarração do tambor aqui, ó, todo em tira de couro, né? Então, isso interfere muito de você usar os materiais no próprio couro, de amarração, de cordinha, de puxar. Isso, o primeiro material que é incrível é o próprio couro. Então, a gente usa o couro e o próprio couro na amarração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na madeira, a gente tem um chanfrado. A madeira, a parte onde tem contato com o couro mesmo, onde você tem aquela pele, aonde vai, ele ressoa aqui, ó. Tá vendo que tem um chanfrado aqui, ó? Ele tem um chanfrado. Um chanfrado é como se você fosse apontar uma bordinha e ele não ficasse quadrado. Ele fica, aqui tem um bico, né? Então ele fica um ângulo de 45 graus. E ele vai ficar como se fosse uma ponta de um lápis.
E aí, esse entorno do tambor, dos 360, o diâmetro, né, do tambor, faz toda a diferença na reverberação do som. Isso a gente passa uma maquininha para fazer esse chanfrado de 45 graus, que tem gente que às vezes põe uma linha, põe uma colinha, põe uma linha, e tem algumas técnicas aí que também pode dar certo também. Mas isso também é uma outra função que dá essa reverberação para acontecer isso que a gente vai fazer agora. Então, um tambor, você tem que ter, no mínimo, uma ressonância de duração de pelo menos 5 segundos. Então, ó, passou até um pouco. Então, no mínimo 5 segundos, ok. Então você bateu. Deu menos essa. 1 segundo, 2, 3 segundos. Já não está legal essa vibração de você ter um instrumento para ter essa abrangência e esse potencial de ondas para ativação. Porque um tambor, você pode deixar ele de enfeite e tal, mas eu estou falando de tambores para fazer trabalhos, para a gente usar em rituais, para você... tem muitos terapeutas que quer fazer um atendimento no seu consultório. Eu faço Theta Healing, eu faço Reiki, e eu uso agora uma medicina do tambor nos meus pacientes. Opa, esse tem que ser esse tipo de tambor. Não pode ser um tambor que ele não tem uma ressonância, que não ativa essas ondas, sabe? Não só para músicos também. Tem algumas pessoas, eu tenho uma necessidade, porque eu trabalho com música, o som tem que estar perfeito e tal, também. Mas principalmente para aquelas pessoas que trabalham com cura, que vão fazer rituais, que vão fazer atendimento. Essas não tem como. Essas tem que ser um tambor com uma ressonância, com técnicas usadas, que vai fazer toda a diferença na hora de uma vibração. Por exemplo, uma pele é muito grossa, também com um tambor sem uma técnica, ele não vai ressoar. A madeira faz toda a diferença da técnica impregnada. Em alguns casos, o tambor é perfeito que eu tive que refazer. Só o chanfradinho que eu fiz e montei o tambor de novo, ele já mudou muito. Assim, a pessoa falou, nossa, ele está vibrando mais do que quando eu comprei ele. Falei, pois é. Às vezes é só um detalhezinho de um acabamento na madeira. A maioria dos casos assim que eu peguei era isso. Poucas pessoas têm tido essa sacada. Assim, eu coloco isso, eu não tenho nenhum pudor, nenhuma pretensão de segurar as informações. Eu abro aqui para que as pessoas façam o bom uso delas da menor maneira, né, da melhor maneira possível. Né? Então, são informações super importantes. Eu acho muito importante isso mesmo, porque a gente está falando também dessa responsabilidade de se ter instrumentos de poder, né? São instrumentos de cura, instrumentos de poder e que precisam dessa atenção e dessa presença, né? Então, por exemplo, né, é tão interessante porque às vezes eu vou atender umas pessoas e as pessoas que têm tambor, eu peço sempre nos atendimentos para ouvir ela tocar o tambor. Eu peço para ouvir, porque ali você já tem todo o diagnóstico de como está esse coração. Como esse coração está pulsando, onde você coloca esse coração também, né? Deixa ela pendurada na parede? Você deixa tomando umidade? O que a gente faz com esses instrumentos de poder? Ou não, você realmente envolve no manto de medicina, como os nossos ancestrais faziam, com toda a honra, esses instrumentos eles ficam protegidos no espaço sagrado, porque eles captam essa energia. É isso que você está falando também, que eu acho super importante. Quando outras pessoas vão tocar o nosso instrumento. Fala um pouco sobre esses cuidados com o tambor, Shalom. Os cuidados, e que tem a ver também, inclusive, você pode falar um pouco, a gente vai ministrar juntos essa oficina que a gente vai dar amanhã, inclusive, esse final de semana, depois a gente passa as informações, mas essa questão, voltando um pouco da reverberação do som, é algo, inclusive, bem matemático, de emissão do som para abrir os portais dentro dos chakras do corpo. Porque às vezes a gente vem com um lado mais instintivo, mas existe também um ensinamento onde você sabe fazer isso exatamente com toda a segurança. Como que você coloca a emissão desse tambor no corpo,
quais são as manobras para serem feitas, que às vezes a gente acha, ah, não, eu vou bater tambor. Não é bater tambor, gente. O que a gente está querendo fazer aqui com toda a consciência é tocar tocar a pele da alma, tocar um coração, a reverberação dentro de um processo de cura. Então, entrego aqui a palavra para você, trazer aqui para todo mundo, bem nesse sentido também espiritual, de conexão, e também de cuidados técnicos para o seu tambor. Onde coloca, como coloca, se esse tambor quebra, compreende? Ele realmente está captando algo dentro do campo. E às vezes essa energia que viria para você é o tambor que capta. Então, eu vou só voltar a isso, porque eu acho muito importante frisar isso. Existem pessoas, inclusive homens e mulheres de medicina, que quando o tambor capta a energia num nível assim, muito profundo, eles realmente entregam para o fogo. Realmente entregam para o fogo. Porque entendem que houve uma doação ali daquele instrumento. Então, para ver, alguns homens e mulheres de medicina também deixavam para os familiares, olha, eu gostaria de ser enterrado com o meu tambor. Olha como é forte isso, deixa em testamento esses instrumentos de cura. Porque às vezes a gente, eu vou ter vários instrumentos, eu vou ter minha pipa, meu charupá, meu tambor sagrado, vou ter tudo, quero tudo. Mas o que se faz com esse tudo que se quer, né? A gente vai lá para o ano do mago, a gente estava no ano do mago, anel passado, né? Que nem a Sivisha Ainin traz, isso eu achei incrível, que o poder ao amor, o amor ao poder. Ela trouxe essa frase, eu achei genial, aí conectada ao anel passado, e fazer esse link, né, com esse novo ano que a gente entra, que já está assim, potencializado de energia, realmente, mas com muito foco aí, né? Sim. Enfim, o que você trouxe em relação aos cuidados, por exemplo, com o tambor, né? O tambor é um bebezinho. A gente tem que tratar ele da seguinte forma. Como assim bebezinho, né? Em que aspecto? Do cuidado, por exemplo, vou fazer uma cerimônia, eu quero tocar ele em volta de um fogo. Então, se você está em volta de uma fogueira com ele, uma cerimônia com fogo alto, e você está junto do fogo, tem uma hora que você não aguenta ficar perto do fogo. Você está lá um pouquinho, 30 segundos, 1 minuto, tem uma hora que você não aguenta mais, você dá um passo para trás, você está queimando. Então, você tira o seu tambor também, está com ele na mão, você sai com o seu tambor. Você nunca deixa o seu tambor, por exemplo, na frente de um fogo e vai ao banheiro, vai fazer alguma coisa. Então, esses são cuidados básicos, esteja junto com o tambor. Né? Então, se você não aguenta ficar no fogo, o seu tambor também não. É uma criança, você deixaria na frente do fogo, perto? Então, é mais ou menos isso. O frio, por exemplo, você não está aguentando, está gelado, você não pode deixar o tambor ali também. Então, são temperaturas altas, temperaturas baixas, que o tambor sofre com essas temperaturas. Quente ou frio. Então, a gente sempre poupa o tambor. Então, a gente costuma ter um manto de medicina ou umas capas. Tem uma amiga querida, a Cida. A Cida, ela faz capas incríveis. Depois... Eu olhei aqui, você tinha uma capa da Cida aqui para mostrar para todo mundo. É uma querida. A Cida, ela é uma pessoa assim, que traz um amor, um cuidado. Ela costura inúmeras coisas e aí a gente falou dessa necessidade, que não tinha tantas capas, por exemplo, personalizadas e tal, e ela se dedicou a isso, é uma medicina que ela carrega. Tem uma história aí da Cida que eu quero compartilhar, que ela fez um conselho das anciãs das 13 luas comigo, ela estava fazendo um conselho das anciãs, ela viu todas as mulheres desse grupo de sagrado feminino, ela viu os tambores dessas mulheres, esses corações. Ela falou assim, eu vi aqueles corações que eles precisavam. É isso, olha a medicina dela, que eles precisavam desse acolhimento. Daí ela falou, eu falei, por que não eu produzir essas capas? Então ela se conecta com a pessoa para criar também essa capa, né? Ela falou que se conecta espiritualmente com as pessoas. Eu acho isso incrível, assim, porque a gente entra nesse lugar de muita consciência relacionada a esses instrumentos tão sagrados, né?
Então, Yahoo, Xalu. Outra questão que eu te trago aqui é essa questão, eu preciso ter, eu só posso ter um instrumento, um tambor? Não. Para começar, você precisa ter um, né? Igual quem quer fazer 20 filhos. Ninguém faz 20 filhos. Você tem Ah, um filho, você tem um outro filho, pode vir dois, três aí no meio do pode caminho, vir. mas normalmente é um de cada vez. Então, se preocupe pelo menos de ter o primeiro. Ah, eu quero ter um tambor, eu quero sustentar essa energia para conhecer, para entrar nessa medicina. Então, esse primeiro tambor você pode solicitar o ganho de presente, enfim. E aí, você já entrou nessa medicina do seu tambor, um tambor pessoal. A partir de então, você pode aí abrir, né? Tem pessoas que, eu já tenho o meu tambor pessoal, eu quero ter um tambor coletivo. Então, tenha consciência desse tambor coletivo, né? Então, você vai honrar, vai disponibilizar em rodas, vai fazer os seus grupos, você tem esse tambor onde as pessoas possam interagir com essa medicina do tambor, né? É muito bonito isso, você ter honrando esse coração plural, porque não existe amor incondicional, já está embutido. O amor, ele é incondicional. O amor, ele é pleonasmo, né? Subir para cima. Subir é para cima, né? Então, o amor, ele é incondicional. Então, você fazer essa possibilidade de ter um tambor coletivo para que todos toquem, então, isso transborda. A gente fez, né? Eu fiz um tambor de 1 metro de diâmetro, é um powwow, já tem há muito tempo. Nem pessoas que eu conheço, meu irmão, por exemplo, que faz também há um tempo, e pessoas que a gente conhece que fazem tambor, eles não têm essa diâmetro. O rapaz que é o luthier, por exemplo, ele não fez nunca esse diâmetro. E eu senti, e não é um tambor para ser tocado individualmente, é um tambor de um coletivo. Tocam 20 pessoas, 10, 15, 20 pessoas num tambor de pau-al, por exemplo. Então, essa é a honra máxima de você compartilhar ao máximo um tambor para que cheguem e toquem esses corações, né, de forma incondicional. Eu acho que essa é o ponto. O que a gente mais precisa, o que eu sinto aqui de trazer, o que quer que cada um faça, de suas percepções, tem que trazer essas peculiaridades, essas conexão de evolução, não só para você, mas o que está precisando, o que todo mundo precisa para se conectar, para se desenvolver. Eu acho que esse é o ponto. Porque quando é algo pessoal, é algo para evolução, mas sempre excluindo, limitando, a gente já está cansado disso, não dá mais. Você pode ver que as portas, elas já não estão abrindo tanto para esse tipo de pensamento. Ainda mais nesse anel agora que a gente entrou, você vai ver que essa vibração ela vai estar muito travada, sabe? Então, a fluidez, a inclusão, sempre fazendo possibilidades de inclusão, de compartilhar, isso é o que o universo está vibrando e está esperando que os humanos se conectem a essa vibração e tenham essa fluidez. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E quanto mais pessoas se conectarem a essas formas para trazer vida, mais de um ponto conectado a isso, não um ponto per capita, né? Eu quero fazer oficina para 50 pessoas, 200 pessoas, incrível, mas com qualidade, porque senão é preferível que faça individualmente. Eu tive alguma solicitação, por exemplo, que eu fiz com algumas pessoas que entrou aqui, que a Dinice entrou, por exemplo, ela pediu para fazer uma oficina há algum tempo, e aí pessoas não ancoraram uma oficina, era para ser 5, 10, 15 pessoas. E aí eu ancorei com ela, eu fiz uma oficina individual, por exemplo. E aí foi incrível, até para mim. Eu falei, nossa, a ela achou incrível, outras pessoas também individual. Agora eu marquei uma também individual. Então é isso, gente. Se doar com muita propriedade, porque vai fazer toda a diferença. Uma pessoa que você faça uma oficina e passa aquilo. E, por exemplo, todas as oficinas que eu ministrei, né,
eu ministrei no mesmo valor de um tambor, por exemplo. Então, eu ensinar o que eu aprendi, e não só comigo mesmo, com essa forma orgânica de intuição, ou com irmãos e irmãs de caminho que também passam algumas técnicas, eu dou isso incondicionalmente, eu faço o mesmo valor. Você quer comprar um tambor? É o mesmo valor de fazer uma oficina. Não tem nenhum problema eu passar esse conhecimento, eu não vou agregar nenhum valor adicional. É justamente para que todo mundo tenha essa informação e seja acessível a todos. Isso eu acho que é o ponto de liberar a energia. Não dá mais para segurar, sabe? Não dá, libera essa energia, ainda mais um instrumento ligado ao coração. O coração, ele tem que ser livre, porque senão ele não vai cumprir o papel dele, a incondicionalidade, o amor. Yahoo, lindo, e é isso, né? Promove esse grande encontro, essa grande coletividade, essa irradiação inteira também, né? Porque, na realidade, quando a gente fala de ressonância, essa vibração ela é concreta aqui e agora, né? A gente tem o nosso coração batendo aqui agora, e ele é um órgão muito insistente, e por mais que a gente tenhamos abandonado ele por algum momento na nossa vida, ou tenhamos perdido a fé, né, nesse coração, ele bate, ele pulsa, ele vibra, ele tem memória. Eu queria trazer, acho que essa informação, eu acho uma das informações mais impactantes, que inclusive toda a ciência está revolucionando a ciência, que é, dentro de um transplante de coração, olha que interessante, se você abre uma pessoa, transplanta o coração para outra pessoa, quem recebeu o coração começa a lembrar de eventos que a outra pessoa viveu. Ou seja, o coração tem memória, o coração pulsa, o coração ele tem radiação, é inteligente e produz essas ondas eletromagnéticas. Os nossos ancestrais, eles já sabiam disso. Porque a gente fica louvando a ciência, mas na realidade a gente está falando de algo aqui ancestral, milenar, que você trouxe esse dado de 70 mil anos, essas culturas tradicionais já utilizavam tipos de tambores, vários tipos de tambores, na realidade, né? Vários tipos. Né? Desde essa primeira conexão que foi caçou, como você trouxe, esticou a pele num tronco de árvore que recebeu o raio de alguma tempestade, ali caiu a árvore, virou um tronco oco, esticou essa pele, começou a tocar. E isso é uma das primeiras manifestações litúrgicas, né? Uma das primeiras conexões com o divino desses seres, né? Então é tão interessante porque a gente começa a perceber que é o nosso coração que se desdobra, é o nosso interior que se desdobra e, portanto, requer muita presença, atenção, consciência, né? A consciência de, a partir de agora, como eu gostaria que esse coração vibrasse, como eu gostaria que esse coração ressoasse na minha vida e em todas as minhas relações, né? É interessante, assim, porque nesse sentido, a gente vai baixando níveis de adrenalina que a gente está vivendo. E a gente está vivendo um momento muito desafiante, né? A gente começou lá no ano do Mago e continua aqui, agora no ano da tormenta, principalmente com esse desafio que a gente está vivendo no sentido global, que é uma grande parada de mundo para ouvir o quê? Ouvir o coração. Não tem outro propósito de aqui agora pararmos a humanidade. Para. Sente quais são os caminhos agora para a gente percorrer, para a gente não tornar esses padrões sistêmicos ainda conectados a esse corpo de dor coletivo. Como que eu vou liberar essas dores desse coletivo? O tambor, os cantos sagrados, daí uma pessoa me enviou uma pergunta aqui, que inclusive a gente vai ministrar esse curso nesse final de semana, que é curso de cantos sagrados e ritos ancestrais, né? Eu e Chaluca Pai, ministrando essa oficina, trazendo também. A gente já deu muito spoiler aqui da oficina nessa live, mas eu acho o máximo, porque justamente a gente está aqui agora para democratizar esse conhecimento, eu concordo totalmente, e acho mesmo que a gente precisa dessa ciência, a ciência de entender como eu recebo um instrumento de poder, um tambor, como esse tambor se desdobra, né? Uma pessoa como você, por exemplo, que é o parteiro de tambores, isso quer dizer o quê? Você está ali regendo um nascimento,
né? Conectando com o corpo todo emocional dessa pessoa, mental, físico, espiritual, fazendo essa leitura dentro do sincronário. Alô? Deixa só interromper, mas é tudo a ver o que você está falando. Ó, teve uma pergunta aqui do Prazer Terapias, né? Talvez eu tenha perdido algo que você já tinha falado, ele está falando aqui. Mas se eu desejar presentear alguém com um tambor, o que é necessário? O que você precisa saber dessa pessoa? Então, essa pergunta, ela é ótima. Porque, por exemplo, você quer presentear um tambor para uma pessoa. A primeira coisa, geralmente, quando eu faço de um tambor, eu pergunto o Kim. O Kim é a leitura da energia de um selo galáctico e de uma... São 20 selos, né? Um selo solar e uma vibração galáctica. São 13 tons galácticos e 20 selos solares no sincronário das 13 luas. Né? Então, a primeira coisa, eu faço isso. Qual é o seu Kim? Aí a pessoa não sabe. Então eu peço a data de nascimento e eu entro lá e olho lá uma tabelinha deles lá nas agendas, ou tem alguns aplicativos hoje do Kim, enfim, é gratuito aí no Play Store, você entra lá, baixa lá o Kim, você descobre o seu Kim e sabe mais a respeito, se aprofunda. Mas sabendo do Kim, eu já entrei nessa medicina, eu penso na energia, eu já faço aqui o oráculo de cabeça, eu já sei a onda encantada, eu já sei me situar, quantos anos a pessoa tem, qual que é o castelo em que ela está. Então eu já faço isso, já sabendo o Kim, eu sei muita informação mais do que sabendo a idade da pessoa, por exemplo. Então só aí eu já estou me conectando já. Eu falo, nossa, eu já estou no time da pessoa, com a energia da pessoa. E aí eu entro também com a minha medicina dessa informação, desse oráculo que eu trago. Né? Eu vou até acrescentar, né? Aconteceu um episódio assim bem... nunca aconteceu isso antes, aconteceu várias coisas e tal. Mas de fazer o tambor, e aí ele travar, opa, aí eu refiz. Aí, de novo, aí eu tive que bater um papo com a pessoa, olha, tá acontecendo isso, está tudo bem aí com você e tal, e aí a gente se falou, e a gente marcou, por exemplo, de fazer uma oficina junto, individual. Então, eu vou encontrar com uma pessoa, vou fazer coisa que eu já fiz com outras pessoas, mas não dessa forma de expor a energia que não estava fluindo. Fala, não tá dando, tá travando aqui, não está conectando. Então, a gente vai se encontrar, vou me encontrar com essa pessoa, marquei um dia, um horário, e a gente vai fazer junto. Senta aqui, talvez ela precisa tocar junto ali na hora do feitio. Eu vou sentir na hora ali. Mas por que ela tem que estar presente? Não deu para fazer. Muitas vezes acontece de dar para fazer à distância. Eu faço a energia, tudo dá certo. Essa não deu. Eu falei, tudo bem. Eu me coloco, eu vou ter mais trabalho, eu estou indo para fazer esse tambor, já indo pela terceira vez. Eu falei, nossa, mas tudo bem, eu quero entrar. Seria mais fácil, por exemplo, eu pegar um material novo, um coro novo, não falar nada, mandar para a pessoa, seu tambor é esse, e esconder essa informação. Mas aí vai de encontro a tudo aquilo que eu acredito. Né? Então, o que vai ao encontro do que eu acredito é ligar para essa pessoa, saber se está tudo bem com ela, expor a situação de forma honesta, verdadeira, porque está ligado já a essa pessoa. Porque se tivesse ligado a mim, não teria pela segunda vez. Aí ela falou, não, tá mesmo. Tá muito forte aqui e tal. Ela concordou com tudo que eu falei, dentro também de uma leitura dos Kins, do momento presente que eu falei. Então, ela falou, não, é isso. Então, eu estou sentindo aqui também, bora se encontrar. Então, tem tudo isso que faz a diferença. Faz a diferença. É muito bom, porque na realidade eu acho que essa é a diferença. É a diferença de um homem de medicina fazer um tambor, uma mulher de medicina fazer um tambor. Essa consciência é a energia de cura que você faz ao desenvolver um instrumento como esse. Entende? É muito diferente de você comprar um instrumento, né, numa loja, não tem esse sentido, né? Mas sim de você realmente se conectar espiritualmente, mentalmente, né, fisicamente com esse instrumento. É um instrumento de cura.
leitura, talvez isso precisa ficar muito frisado aqui, né? Então existem leituras feitas por esse tambor, né? Para que possa realmente nascer esse coração. Então, como que está esse coração? Tá totalmente conectado com as nossas histórias. Esse coração, ele recebe essa energia. Um tambor também, para trazer essa informação para todo mundo que está aqui, o tambor, ele também é um grande protetor. Assim, tem pessoas que têm alguns tambores, me perguntam às vezes sobre os tambores, mas eu tenho um, dois, três, quantos eu tenho? Né? Eu trago uma resposta diferente do Xalu, mas é complementar, que você depende daquilo que você quer impregnar esse tambor, compreende? Depende se você quer esse tambor para somente individual, inclusive para o sagrado feminino, sopra em conexão com o teu sagrado feminino, inclusive colocando o sangue da tua lua nesse tambor, é um tambor que fica dentro da tua energia. Ninguém mais pode tocar esse tambor. Por toda uma questão, aliás, a pessoa pode tocar no teu tambor que você convide para tocar nesse tambor. Mas quem vai tocar nesse tambor vai ter acesso a toda a sua memória, ao rio da vida, compreende? Então você tem que proteger com esses símbolos sagrados. É um tambor muito do teor individual. Daí um tambor para o coletivo, tem outra energia de ativação. Um tambor de cura. Compreendam, gente, é como um cristal que tem o seu piso elétrico. Você programa um cristal. Com os instrumentos sagrados, vocês também. A gente também tem que ter essa consciência. Então, acho isso super importante. Vou trazer só um comentário aqui da Jaqueline Amada. Ela participou com a gente dos cantos sagrados e ritos ancestrais. Arro, amada, gratidão. Ela disse que foi uma experiência ótima. Eu não estou conseguindo acesso exatamente ao que ela falou para ele. Fiz o curso do tambor xamânico, foi maravilhoso. Que lindo! Aqui, Presente Terapia falou também que. Aqui também falou agora, gente, eu estou tentando me adaptar a essa linguagem. Maravilha! Agradeço a vocês pelas informações, muita sincronicidade, pois entrei em contato com o Sincronário da Paz recentemente e soube um pouquinho sobre Kim, etc. Muito interessante. E, gente, aqui é outra live que a gente faz depois, então, com o Xalu, porque também ele traz toda essa medicina conectada ao Sincronário da Paz, ao Sincronário das 13 Luas. Mas trago aqui, perguntaram sobre os cantos sagrados, essa oficina. Eu acho importante. O Robson Honorato foi convidado pela anterior. Eu não sei se já está no. Está no ar. Yahoo. Você quer informações exatamente. Tem a live passada, eu fiz com o Robson Honorato, ele é uma pessoa, um professor do Centro da Lei do Templo, do Sincronário das 13 Luas, então ele passou várias informações preciosas, está lá nos stories da Casa Jaya. É que hoje a gente entrou pelo tambor xamânico, do Xalu, por conta de uma questão técnica, mas geralmente a gente entra ao vivo pela Casa Jaya realmente. Então, queridos, e Cida entrou aqui, amada Cida, das capas maravilhosas. A gente fez aqui toda uma propaganda para você, esse trabalho incrível que você traz. Então, amados, a questão, me perguntam muito, eu faço cantos sagrados e ritos ancestrais, eu posso fazer, mas não tenho tambor, né? Começam a perguntar. Um primeiro movimento você já tem, aqui. Isso você já tem, é seu coração. Esse coração nos leva nas experiências, nas situações, nos encontros que são necessários nesse aqui agora, né? Então, na realidade, se você tem essa sensação de iniciar um caminho com um canto que vem através do teu coração, você tem que se abrir para isso. E para se abrir para isso, é que nem uma criança. A criança, ela é muito exemplo dessa roda. Ela é destemida. O que ela quer, ela faz. Ela é autêntica. Ela não tem medo de se aventurar, de desafinar, de não ter coordenação. Ela vai experimentar. Então, na realidade, o Canto Sagrado dos Ritos Ancestrais, ele surgiu justamente desse movimento, que é compilar uma série de conhecimentos através dos cantos e do toque do tambor, do desbloqueio da energia com o toque do tambor, com a emissão e ressonância do som no corpo, para desbloquear memórias destrutivas conectadas às nossas células, desbloquear essa memória que também está conectada, que é sistêmica na nossa biologia, compreende? Porque, como eu disse para vocês, depois de 5, 10, 15 minutos, o nosso corpo começa a expelir, baixa níveis de adrenalina no corpo, e o nosso corpo começa a produzir, inclusive, hormônios benéficos para a nossa saúde. Então, isso no fator físico. Emocional, uau! Porque então você começa a desbloquear, principalmente esse chakra, o laríngeo, que está conectado com uma série de
coleiras espirituais, também ligadas à domesticação, tanto feminina quanto masculina, nessa era da espada que a gente está vivendo. E é necessário retirar essa energia, e a gente faz tudo isso com o tambor, manobras com o tambor. E o canto, para que esse canto possa vir com a ressonância do teu coração. Isso tudo a gente se propôs dentro dessa oficina, para quem perguntou. Ela começa amanhã, essa jornada, e a gente percorre as 5 direções dentro da Medicine Wheel. Então, são os cantos do sul, cantos do norte, oeste, leste e centro. Para cada direção, a gente separou 7 cantos e 7 danças, que funcionam como esse passe energético também. Esse material todo também ele vai ficar gravado e disponibilizado para as pessoas que queiram acessar depois, que não podem estar também ali presentes, mas que queiram acessar. Então, o Chalu também pode trazer um pouco mais de informações, porque ele traz toda essa parte dos tambores, né, dentro do curso. Sim, a gente não entra tanto, geralmente eu abro as perguntas, alguma dúvida ali do grupo. Geralmente são pessoas que já têm um caminhar, outras não. Tem pessoas que não têm tambor, por exemplo, que é isso que eu vou enfrentar quando tiver meu tambor. Mas eu creio que o primeiro movimento é se abrir a pergunta. Não saber é maravilhoso, sabe? Eu acho que eu também não sei tanta coisa, que eu pergunto um monte às crianças. Eu sou uma eterna criança também, aprendendo e também querendo saber. Mas em relação ao tambor, é importante ter cuidados específicos, não só de armazenagem, no feitio, no processo de você ancorar ele para emprestar para as pessoas ou para você tocar ele. Porque esses cantos que a gente está trazendo, esses cantos sagrados, né? Na verdade, não somos nós que cantamos esses cantos. A gente abre esse canal facilitado pelos instrumentos, pelo tambor, pela maraca, e a gente é cantado, a gente deixa estabelecer de um ponto que até em algum momento você se ouve numa gravação, ou algum irmão, alguma irmã está ouvindo, cantando, e fala, nossa, você tocou aqui, chegou aqui essa vibração nossa, e você às vezes na hora, você entra num ponto que você nem está muito presente, assim, você deixou fluir, você não está muito consciente, você sentiu a energia, deu passagem. Eu acho que isso é quando acontece o que tem que ser feito, sabe? Você deixa essa fluidez, esse canto acontecer e você é cantado. Eu acho que essa é a maestria desses cantos, desses povos ameríndios. Eles canalizaram essas canções para, não o ego cantar, não a postura, mas o espírito canta. Não a pessoa ali, ó, tal pessoa canta, o espírito é cantado. Eu acho que essa é a expressão maior, assim, de trazer qual é o intento desses cantos sagrados, para cantar ele com propriedade, para trazer ele com força do Espírito, que nós temos isso, nós somos espíritos. Né? Então não esquecemos disso nunca, assim como a Terra. A Terra, a Gaia, a Pachamama, ela tem um espírito, ela é viva, ela pulsa. Eu acho que a gente tem que tratar ela como um ser pulsante, com vida, não como a maioria das pessoas inconsciente estão tratando a nossa sagrada Pachamama, né? Parece que é um objeto, é qualquer coisa. Então, não é um objeto. Ele tem vida. A Terra tem vida. Então, isso é uma forma já da gente mudar internamente e partir de dentro de nós. Eu acho que isso faz a diferença. O canto também já parte de dentro, essa consciência de você ser cantado. Eu ensaio, eu acho o tom, a nota, o ritmo, isso faz parte. Mas quando chega na hora de uma conexão, você respira, você sente quando é o time. Aí você dá voz, é igual numa estreia, né? Você se entrega, você salta e as coisas acontecem. Não que você, o cantor, ou o ator, a atriz, eles ensaiaram muito, mas chega na hora, é uma entrega. E aí as coisas acontecem. Não é que não precisa ensaiar, não precisa muito. Eu acho que até mais. Mas na hora, no momento, quando o espírito conecta,
eu acho que é aí que a coisa toma, assim, o conecta, tchum, e aí tem a fluidez, assim, a entrega. Que é um processo muito forte também de muita aceitação, né, de si, porque é isso, aceitação com a própria voz, com o próprio corpo, com o próprio coração, nesse processo de perdão. Então, o que a gente está trazendo aqui é essa informação que informa uma ação, é isso, informando uma ação amorosa, conectados a esses instrumentos de cura, que são utilizados há milênios pelos nossos ancestrais, dentro de processos espirituais muito profundos. Essas viagens de consciência com a emissão do som do tambor, promovendo mesmo que xamãs do mundo inteiro, né, de tribos, de várias etnias, eles se reúnem sempre. Assim, o tambor, ele é a força motriz, ele é o grande coração que tudo se move a partir dele, né, dentro dessas tradições. Então, inclusive, várias pessoas adquirem o tambor e depois elas vão encaixando o canto, porque é um processo de cura. Talvez é aí que eu quero trazer aí, é um processo de cura, a gente aceitar, primeiro se aceitar e depois começar num processo de libertação com essa voz. Uma voz que às vezes foi abafada por gerações. Aquilo que estava ali, um determinado padrão, uma violência que você sofreu, as suas antepassadas, os seus antepassados, todo esse processo de colonização, a nossa voz, ela emite uma frequência. A nossa voz, ela emite uma ressonância. E essa ressonância, por exemplo, eu estou falando agora, ela tem que vir conectada para o coração. E para isso acontecer, precisa de uma intenção primeiramente clara. O coração, ele é muito objetivo. Ele não é sinuoso, né? Como uma mente egóica, né? Porque a mente egóica faz todo um emaranhado para dizer uma coisa simples. O coração fala, que nem uma criança. Eu não gostei, não gostei, não quero isso. Doeu, eu choro, se dói. E isso, a gente observar uma criança, se eu vou concluir, já passo para você. A gente observar uma criança é a própria manifestação viva do que é esse caminho xamânico do coração. Já é por excelência, né? Então, o que eu queria trazer aqui mesmo, né? Não tenham medo de desdobrar esse coração para o lado de fora, de trazer a voz, essa voz dos nossos ancestrais, que recebe a sustentação do grande tambor, a representação desse coração que nos une. Arro. Eu só tomei a palavra aqui para a gente só perceber o que eu olhei aqui. A gente entrou um pouquinho atrasado por conta de um ajuste técnico aqui, mas eu acho que já passou, eu acho que está passando quase uma hora. Eu não sei se a gente... É regressivo, é uma loucura. Daqui a pouco vai fazer 10, 9, 8 e daí ele vai acabar. É isso então, eu acho que antes de mais nada aqui, eu agradeço primeiro a oportunidade da Warani, porque ela ancora esse sisterhood, essa medicina na Casa Jaya, essa parceria toda com vocês. Então, a Warani, gratidão, porque inúmeras vezes você traz tantas pessoas, você já tinha falado, vou trazer o tambor, e eu achei que era uma brincadeira, então ter feito isso, porque a vida é uma brincadeira, então é uma brincadeira, mas a gente brinca trazendo todos esses pontos fundamentais. A gente pode revelar agora que a gente está no final da live, mas nós somos um casal, gente. Ela está aqui do ladinho, aqui, a gente está pertinho. Então, assim, eu agradeço muito. Isso é muito bom. Sim, sim. Eu agradeço muito pelo convite de abertura, da nossa intimidade também, do nosso tempo, aos meus filhos, a minha mãe que está ali com as crianças, cuidando. Gratidão também a toda a abertura desse espaço sagrado, Casa Jaya. Cida, o seu tambor já está aqui no sonho, eu preciso de algumas informações também, mas a gente vai se falar, sim, com certeza. Eu estou aqui com o material, tá bonitinho, a gente com certeza se fala para eu amarrar, vou falar o dia, para você se conectar também, acender uma vela no seu altar, a gente tem uma sinergia aí justamente para se conectar com esse seu tambor aí, viu? Com certeza. A Jaqueline também falou que lindo isso, vocês falam com o coração. Yahoo, amados, eu acho que é uma jornada da alma a gente falar mais e mais e mais e mais e mais com esse coração.